No silêncio pressurizado da cabine, o sheik bilionário Amir Al-Hadi jamais imaginara que um simples voo mudaria seu destino para sempre. Sua mente, sempre controlada e certeira, sentiu pela primeira vez o peso da incerteza diante daquela jovem que tremia ao seu lado, consumida pelo medo do desconhecido. E antes que essa viagem inesquecível ganhe novos rumos, nos ajude a manter nossa caravana de histórias avançando. Já se inscreveu para não perder nenhum capítulo desta saga emocionante? Deixe seu like se o coração do sheik bilionário já bateu mais forte por essa jovem misteriosa. Conte nos comentários, você já teve medo do desconhecido e encontrou amor onde menos esperava? Sua paixão por essas histórias é o que nos inspira. Obrigado por estar conosco nessa jornada. O ar-condicionado do avião sussurrava suavemente, misturando-se ao aroma delicado do Odu que pairava discretamente na pequena cabine privada reservada a Amir. As paredes revestidas com painéis de madeira escura e sedas bordadas refletiam o brilho dourado do relógio que reluzia em seu pulso. Ele permanecia ereto em seu assento largo, trajando uma túnica impecável, imponente como o império que comandava. Ao seu lado, contrastando com toda aquela opulência, uma jovem mendiga se agarrava ao encosto do assento com mãos trêmulas. O lenço simples que envolvia seus cabelos desalinhados mal abafava o cheiro de suor frio e ansiedade que a envolvia. Seus olhos castanhos dançavam entre o medo e a esperança, fixos na janela onde as nuvens pareciam ameaçar engoli-la. Era seu primeiro voo, e a altitude apertava seu coração numa espiral de desespero. A respiração acelerada fazia o peito dela subir e descer de forma irregular, e uma gota de suor escorria pela têmpora. O toque da seda fria do lenço do sheik, quando ele estendeu a mão para confortá-la timidamente, foi um choque que confundiu ambos. Amir, acostumado a dominar negócios, territórios e até corações, sentiu a rigidez que o sustentava abalar diante daquela imagem de fragilidade. Nunca antes alguém havia provocado nele um conflito tão silencioso e violento. Seu olhar, quase sempre distante e calculista, agora se fixava na jovem, com uma tensão que misturava curiosidade e um inesperado desejo de proteção. De repente, o avião sacudiu levemente. O pânico tomou conta da jovem mendiga como um tsunami. Seu grito contido ecoou dentro da cabine, levando Amir a se inclinar para a frente, seus dedos firmes apertando o braço dela para calar aquele silêncio desesperador. Calma, sussurrou ele, a voz profunda cortando o ar carregado. Da cabine. Eu não vou deixar nada acontecer. Ela desviou o olhar, revelando um brilho súbito e indefinido. Um segredo invisível, mas pesado na emoção que emanava. Amir percebeu que aquele medo não era apenas do voo, mas de um passado que ela não compartilharia facilmente. Um mistério oculto naquelas pupilas que desafiavam sua frieza e seu poder. O poder absoluto do sheik bilionário parecia agora uma fachada frágil diante da força silenciosa daquela mulher. No instante em que buscava retomar o controle, uma pequena ação dela desmontou sua armadura. Um gesto tenso, um soluço preso, uma súbita coragem que nasceu do desespero. Amir sentiu algo dentro de si rachar, algo que ele havia enterrado por muito tempo. A esperança inesperada de que aquela viagem poderia ser o começo de algo impossível. Naquele voo, sob a pressão do céu e a vastidão do desconhecido, dois mundos colidiam. E algo dentro do sheik bilionário começava a despertar, como um fogo lento prestes a incendiar o coração gelado de Amir Al-Hadi.
O avião seguia sereno em seu roteiro entre as nuvens, mas dentro da cabine, uma tempestade particular consumia Amir al-Hadi. Seus olhos, antes inabaláveis e calculistas, não conseguiam se desprender da figura frágil ao seu lado. A jovem, ainda trêmula, tentava controlar a respiração, mas o desespero ainda pairava no ar como uma sombra sufocante. Amir nunca havia se permitido sentir algo tão contraditório. Seu mundo era feito de certezas, ordens e poder absoluto. E mesmo assim, ali estava ele, silencioso, lutando contra uma sensação incômoda, uma fissura que se formava em sua armadura. Tudo isso porque naquele instante, diante daquela mulher desconhecida, seu império parecia relevante. Ela finalmente virou o rosto para ele, os olhos castanhos refletindo uma mistura crua de medo e desespero. Por que está aqui? A pergunta escapou dela, pequena, mas carregada de uma inquietação impossível de ignorar. Amir hesitou, a voz obrigando-se a sair firme, ainda que sua mente buscasse uma resposta exata. Por que não poderia deixar você aqui sozinha? Ele não sabia por que escolher aquela sinceridade. Talvez porque aquele voo fosse um caminho sem volta, um portal para algo que ele ainda não compreendia. A jovem mordeu o lábio inferior, tentando afastar as lágrimas que ameaçavam escorrer. Não sou digna do seu cuidado, sheik bilionário. As palavras caíram como punhais, mas Amir sentiu o impacto delas em seu coração. A humildade dela, ali, misturada à dor que carregava, despertava nele uma compaixão inédita. Dignidade não é questão de nascimento ou riqueza, ele respondeu quase num sussurro que parecia seu próprio segredo. É uma escolha. O silêncio que se seguiu foi pesado, como o céu lá fora, carregado de carregamento iminente. Amir tentava decifrar o enigma daquela garota, que parecia esconder um passado tempestade, quando, de repente, a voz do piloto veio pelo rádio, anunciando uma turbulência inesperada à frente. O avião balançou com força, fazendo o corpo da jovem se encolher ainda mais. Amir a abraçou com força, seu peito contra o dela, o calor unido rompendo as barreiras invisíveis entre eles. Eu estou aqui, não vai te abandonar. Ela pareceu ancorar-se naquele abraço, encontrando segurança em meio ao furacão emocional que sentia. No entanto, na mente do sheik, outra tempestade crescia, silenciosa mas brutal. O segredo que ele havia descoberto minutos antes do voo, um segredo capaz de desmoronar tudo o que ele tinha construído. A jovem, apesar da vulnerabilidade que quase a paralisava, havia escondido algo dele. Uma verdade que podia me dar não só aquela viagem, mas o destino daquele império de ouro e areia. O sheik observava o contorno do rosto dela, escondido sob o lenço simples, e por um instante desejou arrancar todos os véus e segredos que ela guardava. Mas sabia que o momento não era para denúncias ou confrontos. O tempo lhes daria chance para isso, se ela permitisse. As horas seguintes foram um estranho balé de aproximação e afastamento. Amir, que dominava multidões e negociações, encontrava-se sem palavras diante do mistério que ela representava. Ela, por sua vez, tentava recolher os pedaços de coragem para manter aquela máscara tênue de normalidade. Quando o avião começou a perder altitude para o pouso, o silêncio ressoou mais alto que qualquer palavra. O palácio de Amir al-Hadi os aguardava, majestoso e carregado de histórias milenares, mas o sheik sabia que o maior desafio não seria o luxo que o cercava, e sim a jornada que começaria ali, naquela noite. De volta ao ouro polido e aos mármores frios, Amir conduziu a jovem pelos corredores que reverberavam poder
e tradição. Cada passo era um lembrete cruel do abismo social que os separava. Ela com suas roupas simples e ele, o sheik, soberano absoluto, envolto em tecidos raros e aromas que falavam de riqueza infinita. A comitiva que o seguia cochichava, os olhares se cruzavam, especulando, julgando. Mas Amir não se importava com aquelas vozes. Seu foco estava naquela jovem, vulnerável e ainda assim implacável em sua determinação silenciosa. No salão principal, sob candelabros gigantescos e tapeçarias que contavam histórias de conquistas antigas, Amir rompeu o silêncio que pesava entre eles. "Preciso saber a verdade", disse a voz firme, mas carregada de uma urgência que o traía. Ela ergueu os olhos, finalmente rendendo-se à inevitabilidade daquele momento. A expressão que encontrou no sheik era mais humana do que ele queria admitir. Um convite para revelar o que guardava escondido. "Eu deveria ter contado antes", começou ela, a voz um fio trêmulo. "Mas o medo do que poderia acontecer me calou por tanto tempo." Amir tomou a mão dela, o gesto preenchendo espaço entre eles com uma promessa sem palavras. O tempo parecia se esticar, o palácio inteiro como testemunha muda daquela entrega. Então, quando ela finalmente abriu a boca para revelar seu segredo, o som de passos apressados ecoou pelos corredores. Um mensageiro chegou, trazendo uma notícia que varreu a serenidade momentânea como um vendaval. "Majestade, há uma ameaça ao seu império, uma traição que nasce de dentro da sua própria casa." O rosto do sheik, antes controlado, ficou rigidamente tenso. A notícia perfurava a existência dele como uma lâmina afiada. A jovem olhou para ele, olhos arregalados, já sabendo que o caminho que escolheriam dali em diante não seria mais o mesmo. O segredo dela e aquela nova traição formavam uma teia impossível de desfiar sem consequências devastadoras. A decisão que Amir tomaria nos próximos instantes definiria não apenas o destino dela, mas também a própria essência do seu império. Um medo, diferente daquele preso em sua viagem, agora se alojava fundo em seu peito. O medo de perder tudo o que amava e de enfrentar o maior inimigo, a desconfiança que brotava dentro de si mesmo. Sem que ninguém percebesse, Amir apertou a mão dela, com uma força que misturava desespero e promessa. "Não vou deixar ninguém quebrar o que somos", murmurou, a voz rouca, ecoando no imenso salão iluminado. E foi nesse instante que, olhando para além das paredes douradas, os dois sentiram que estavam à beira de uma tempestade que transformaria suas vidas para sempre. Enquanto a noite invadia as janelas, a sombra de uma conspiração fatal se aproximava, e com ela, o primeiro passo para um jogo cruel, onde nada e ninguém poderiam ser confiáveis. O coração do sheik bilionário pulsava acelerado. Algo dentro dele despertava para a guerra e para um amor que até então ele nem sabia que desejava. E naquela mesma hora, um documento queimava lentamente nas mãos de um inimigo invisível, contendo o segredo que poderia destruir não só Amir, mas também a mulher que ele mal começava a conhecer. O silêncio no vasto salão do palácio parecia pesar mais que o próprio ar rarefeito das altas torres. Amir al-Hadi permanecia imóvel, os olhos fixos nas mãos entrelaçadas à sua frente, onde ainda sentia o calor delicado da jovem. O suor frio que banhava a testa dela agora era um testemunho do medo que ambos carregavam. O medo do segredo que ela guardava, das sombras que rondavam a imensa fortaleza de marfim e do ferro invisível que podia prender seus destinos para sempre.
Aos poucos, o ambiente opulento enchia-se de um silêncio carregado, como as paredes que guardavam histórias antigas de poder e traições. Cada mosaico dourado parecia pulsar com uma energia ancestral, lembrando Amir de sua herança. Porém, naquele momento, seu império parecia pequeno diante da fragilidade daquela mulher. Ele ergueu os olhos, cheios de uma melancolia que esfaqueava a alma. A voz saiu trêmula, como se o peso do mundo repousasse sobre sua garganta. Sheik bilionário, o segredo que carrego não é apenas meu. Afeta a todos ao seu redor, seu império e a sua família. Amir sentiu o mundo girar sob seus pés, uma vertigem que só aumentava. A atmosfera parecia inegar, o perfume rarefeito de âmbar e incenso misturando-se ao palpitar descompassado de seus corações. Ele apertou a mão dela com uma força surpreendente, tentando transmitir segurança, mesmo que seu espírito agonizasse em dúvida. Diga, ordenou finalmente, a voz dura como aço. Diga antes que o tempo nos traía. Ela respirou fundo, o som áspero cortando o silêncio espesso. Há um traidor dentro do seu círculo mais íntimo, alguém que conspira nas sombras para derrubar sua autoridade. E eu estive envolvida contra minha vontade. A revelação caiu como uma tempestade tórrida sobre Amir. Cada palavra era uma lâmina fincada no seu peito. O palácio, com todos os seus tesouros e riquezas, tinha agora uma fissura profunda, e aquela mulher, com seu olhar cúmplice e aflito, parecia ser a chave para salvar ou destruir tudo o que ele havia construído. Um movimento súbito veio da porta. Amir se virou num instante. Um homem alto, trajando o manto escuro dos oficiais do palácio, adentrou o salão com um passo apressado, as vestes ondulando como uma sombra errante. O olhar impassível mascarava a urgência da mensagem. Majestade, anunciou com voz grave, chegou uma carta do seu primo em Dubai. É urgente. Amir pegou o envelope lacrado, sentindo o peso não apenas do papel, mas do destino que nele repousava. Sua respiração ficou curta enquanto rasgava o selo. As palavras saltaram diante de seus olhos, cada linha cravando dúvidas, suspeitas e traição. A jovem ao seu lado virou o rosto, tentando esconder a angústia que ameaçava dominá-la. Amir percebeu que aquela mulher não era apenas uma incógnita para seu coração, mas que havia se tornado peça vital daquele jogo de poder. Você já conhece este homem? Amir perguntou, a voz baixa, quase um sussurro de tormento. Ela confirmou, mas o rosto parecia carregar um oceano de coisas não ditas. Ele é parte da conspiração, e não sei até onde vai sua ambição. O ar entre eles tornou-se mais denso. A promessa silenciosa de que a guerra dentro das paredes douradas estava prestes a explodir. Amir se afastou um pouco, olhando para o teto adornado por vitrais que filtravam uma luz azulada da lua. Seu orgulho gritava para que ele expulsasse a jovem dali, para que a distância e o poder anulassem aquele laço incômodo. Mas algo que crescia em seu coração com a intensidade de uma chama rebelde o impedia. Você fez algo para salvar a mim e ao império? Ele indagou, os olhos perfurando os dela. Sim, ela respondeu, afastando um fio de cabelo rebelde. Mas minha lealdade sempre esteve dividida, até hoje. Passaram-se segundos suspensos no tempo, onde cada suspiro era uma batalha, cada silêncio uma sentença. De repente, o som distante de passos apressados reapareceu, e desta vez, junto deles, entrou uma mulher vestida com um vestido de brocado escuro, sua presença marcada por uma autoridade silenciosa. Seu olhar era uma lâmina fria e certeira, que varreu o salão até pousar no sheik bilionário e na jovem.
Majestade, sua confiança foi traída mais perto do que imaginava. Descobrimos que a conspiração tem raízes nas pessoas que você menos suspeita, anunciou com um tom sombrio. Amir sentiu o peito apertar. A vulnerabilidade, tão rara para ele, crescia em espiral, ameaçando quebrar o império invisível que mantinha sobre si mesmo. Ele voltou-se para a jovem e naquele olhar intenso havia uma mistura dolorosa de desespero e determinação. O que você quer que eu faça? Como posso proteger minha casa com corações tão divididos? Ela aproximou-se, a respiração presa, a voz febril, mas firme como uma lâmina de prata. Confie em mim. Por enquanto, esconda o que eu disse. Controle suas suspeitas. Mas prepare-se para a guerra interna mais cruel. O silêncio que se seguiu teve o som do relógio antigo que marcava as horas com uma precisão cruel. Amir sentia o peso da decisão que se formava como uma muralha intransponível. No instante seguinte, a porta se abriu mais uma vez e um mensageiro entrou, trazendo um pequeno embrulho embrulhado em veludo escarlate. Amir recebeu o pacote. A curiosidade misturada à tensão tomou conta de seus sentidos. Ao desdobrar o tecido, um antigo anel com o brasão da família Al-Had revelou-se. O sinal inconfundível de uma mensagem cifrada, uma ameaça velada. Seus dedos apertaram o objeto, até que a pele arquejou em dor. Ele levantou o olhar, encontrando os olhos da jovem, já mais firmes, mais decididos. Eles estão vindo por você também, sussurrou ela com um tremor na voz. Amir aproximou-se, a face uma máscara impenetrável, onde apenas um fogo interno brilhava. Então lutaremos juntos, jurou, a determinação ecoando pelo salão. Eles não destruirão o que é nosso, e eu não vou permitir que nada ou ninguém destrua você. Um vento frio invadiu o salão quando as janelas se abriram com o sopro da noite, trazendo o cheiro das dunas distantes e a promessa amarga de batalhas por vir. E ali, em meio ao ouro, às sombras e ao silêncio cortante, um pacto silencioso nasceu, um pacto de poder, segredos e paixão cruel. Enquanto os dois se preparavam para a guerra que se aproximava, uma última sombra se movia nas masmorras do palácio, uma figura encapuzada que segurava o que restava. Da carta queimada, um fragmento de papel com um nome. O próximo traidor a ser revelado. E naquele instante, o sheik bilionário compreendeu que nada, absolutamente nada, estaria seguro dali em diante. Nem seu trono, nem seu coração, nem sua própria alma. O ar pesado do salão parecia se solidificar a cada palavra dita. Amir sentia como se o próprio teto do palácio ameaçasse ruir sob o peso daquela revelação. A jovem, com a voz trêmula, apoiava-se na coragem que restava, consciente de que seu segredo podia condená-los ambos. A respiração de Amir ficou curta, quase sufocante. Ele recuou um passo, tentando organizar os pensamentos, mas tudo parecia um turbilhão incontrolável, como as tempestades incessantes que vez ou outra sacudiam as dunas do deserto lá fora. Você esteve envolvida, repetiu com a voz rouca, embora ainda incrédulo. Conte-me tudo. Não há espaço para mentiras agora. Ela assentiu, mergulhando no peso da confissão. Explicou em voz baixa como fora arrastada para uma trama obscura, forçada a ajudar aqueles que desejavam trair o império de Amir. Revelou rostos, nomes ocultos em sombras, lealdades divididas que dilaceravam não apenas a corte, mas também o coração do sheik. Amir escutava,
cada palavra alimentando uma mistura turva de raiva, medo e algo novo. Um sentimento estranho, frágil, que fazia seu peito doer. Ela era sua antítese, uma alma marcada pela dor e pela fragilidade aparente, mas também fonte inesperada de força e esperança. E ainda assim, ele a abraçava no silêncio, como se aquele gesto pudesse proteger ambos do abismo que se abria. O silêncio voltou, pesado, apenas interrompido pelo sussurrar distante das tapeçarias movidas pelo leve vento da noite. Os olhos de Amir se fixaram nas mãos dela, aquelas mãos pequenas e frágeis que agora formavam um punho de determinação. "E você?" ele perguntou, aproximando-se, a voz carregada de uma pressa súbita. "O que você quer agora?" Ela o olhou, os olhos brilhando com uma luz alimentada pelo medo e pela vontade. Algumas lágrimas escaparam e rolavam lentamente, marcando o rosto, cálidas como um último adeus à sua antiga vida. "Quero redenção", confessou, segurando seu olhar. "Quero provar que minha lealdade pode ser verdadeira, não só para você, mas para tudo que você representa." O sheik bilionário sentiu a tensão do momento ceder um pouco, como um véu fino rasgado pela brisa da sinceridade. Por um instante, o poder e a opulência desapareceram, restando apenas dois seres. A deriva, naquela fortaleza de ouro e sombras. Foi quando uma sombra surgiu na porta. Mais uma visitante inesperada. Uma figura que trouxe consigo o peso silencioso da intriga. A mulher alta, vestida com brocado negro, trazia nos olhos um fogo intenso, a confirmação de que os perigos que se avizinhavam eram ainda maiores do que todos imaginavam. "Majestade", começou a mulher com voz firme, cortando a fragilidade do momento. "Temos confirmação de que o traidor está mais próximo do que suspeitávamos. Os próximos movimentos serão decisivos." Amir assentiu lentamente, o rosto enduecido, enquanto a jovem apertava mais a mão dele, como se aquela conexão frágil fosse a última linha de defesa contra o caos que pairava. O som de passos apressados anunciou outra chegada. Um mensageiro adentrou, carregando um pequeno embrulho envolto em veludo escarlate. Amir desembrulhou-o com dedos tensos, revelando um anel antigo, símbolo da família Al-Hadi. Esse era um recado claro, ameaça velada, uma promessa de que o jogo cruel estava apenas começando. Seu olhar encontrou o da jovem, que agora estava firme, enfrentando a tempestade com mais coragem do que jamais demonstrara. "Eles descobriram que você é vital", murmurou ela com voz trêmula, visível até para o imponente Amir. Ele se aproximou, encarando-a com uma intensidade que queimava a própria alma. "Então lutaremos juntos", garantiu voz firme e rouca. "E não permitirei que nada destrua o que construímos, nem você, nem o Império." O vento cortante entrou pelas janelas abertas, trazendo o silêncio inquietante das dunas distantes e o prenúncio amargo das batalhas por vir. Mas por trás do brilho dourado e das cortinas pesadas, uma última sombra se movia nas profundezas do palácio. Uma figura encapuzada, segurando o que restava de uma carta queimada, com um único fragmento legível. Um nome. O nome do traidor. E naquela noite, Amir al-Hadi compreendeu, com uma certeza aterradora, que nem mesmo seu poder imenso poderia protegê-lo das traições que esperavam silenciosas dentro de sua própria casa. A noite envolvia o palácio em um manto escuro que mal deixava transparecer o brilho das preciosas lâmpadas de cristal. Cada corredor ressoava com passos contidos, segredos sussurrados
e olhares desconfiados. Amir al-Hadi sentiu o peso das peças desse jogo invisível sobre seus ombros, enquanto a jovem se mantinha ao seu lado, firme, apesar do silêncio que os envolvia. Ele segurava o anel antigo com uma intensidade quase dolorosa, como se ali residisse o último fio que ainda ligava seu império ao futuro. Eles descobriram que você é vital, ela dissera. E Amir sabia o quanto aquela frase trazia implicações sombrias. O destino dela e do império estavam enredados em uma trama que crescia a cada instante, ameaçando colher vidas e reputações. O silêncio pesado que pairava entre os dois foi quebrado apenas pelo ruído distante de uma fonte d'água no jardim interno, cuja melodia parecia ironicamente doce diante da tempestade que se avizinhava. Amir respirou fundo, procurando dentro de si a centelha de esperança que a palavra juntos acendera. O calor de sua mão, apertando a dela, era talvez a única âncora real na vastidão de intrigas e traições. "O traidor está entre nós", murmurou ele, os olhos perdidos nos vitrais que capturavam a lua prateada, como se buscasse em sua luz alguma resposta. "Alguém que evita o brilho dos salões, que se move nas sombras da minha confiança." Ela enrijeceu-se, uma sombra rápida cruzando seu rosto delicado. Medo, culpa e algo mais. Uma determinação incipiente que Amir não esperava encontrar. "Foi por isso que não consegui contar tudo antes. Medo de colocar você em risco. Medo do que eu mesma poderia me tornar." O sheik inclinou-se, a voz reduzida a um sopro que parecia carregar todo o peso daquele momento. "Aqui, conosco, não há espaço para segredos, apenas para a verdade que pode nos salvar, ou nos destruir." O contraste entre o brilho dos adornos dourados ao redor e a escuridão que se desenrolava nos corações parecia torná-los ainda mais vulneráveis. Amir sentiu sua armadura de poder não passar de um fragmento delicado. Diante da angústia palpável dela, um sussurro abafado anunciou a chegada de uma nova presença. A porta do salão se abriu devagar, revelando a mulher de olhar cortante, uma autoridade silenciosa que inspirava respeito e temor em iguais medidas. Sua figura alta e imponente era revestida de seda negra bordada com fios de prata, e cada palavra que ela pronunciava soava como um monstruoso veredito. "Majestade, as investigações apontam que o traidor pode ser alguém cujo nome é venerado na corte, um parente próximo, talvez um cúmplice entre os conselheiros mais fiéis. A ameaça cresce." Sua voz firme caiu na sala carregada, deixando o ar ainda mais rarefeito. Amir fechou os olhos por um momento, o coração pulsando tão forte que parecia querer romper as costelas. Tudo por que lutara, cada aliança, cada decisão poderia ruir diante daquela traição interna. E ali, ao seu lado, a jovem permanecia, não mais como uma mera estranha, mas como sua companhia incerta na tempestade. "Eu confio em você", ele disse baixinho, a verdade quase um segredo sussurrado. "Mas este castelo está cheio de sombras, e cada sombra pode esconder uma lâmina." Ela apertou sua mão uma vez mais, o toque agora firme, carregado de coragem inesperada. "Se vamos cair, que seja juntos, mas lutaremos. Eu lutarei." Como se o sussurro do destino ecoasse além das paredes. A noite zumbia com um pressentimento que arrepiava a pele. Amir percebeu, nas nuances da escuridão, que ninguém estava seguro. Nem mesmo ele,
o sheik bilionário que outrora dominara seu reino com um punho de ferro. O silêncio foi cortado por um som metálico e um estalo surdo. O anel em sua mão caiu no chão de mármore, deslizando até parar sob a luz trêmula das velas. Amir se agachou apressado, a respiração acelerada, enquanto um calafrio lhe atravessava a espinha. No instante em que tocava o objeto, uma silhueta escapou do canto do salão, deslizando entre as sombras como um espectro guardando um segredo fatal. Amir ergueu o olhar, buscando o intruso, mas só encontrou o vazio. Um frio cortante invadiu o salão enquanto a porta se fechava com lentidão. E um sussurro se perdeu no ar, quase inaudível, mas devastador em seu significado. O jogo começou, Amir, e você está mais próximo do perigo do que imagina. O próximo movimento pode ser o último. O sheik ficou imóvel, o rosto uma máscara indomável, mas o coração já sabia da batalha que viria, não apenas contra inimigos visíveis, mas contra aqueles que escondem suas lâminas atrás do sorriso e da lealdade aparente. No fundo do salão, a jovem finalmente levantou os olhos para ele, os delas ardendo com a determinação que só se encontra no limiar entre o medo e a esperança. Eu serei seu escudo, ela disse, a voz firme como uma promessa selvagem. Mas você tem que confiar, completamente. Amir assentiu lentamente, sentindo o peso do pacto invisível que os unia. Uma aliança forjada em segredos, medo e um amor, que até então ele não ousava reconhecer. E enquanto a lua se escondia atrás das nuvens, o palácio ficou suspenso na expectativa tensa daquele instante, em que o amanhã se desenhava incerto e traiçoeiro, onde o poder, o amor e a sobrevivência se entrelaçariam em uma dança cruel. Na penumbra do corredor, uma porta entreaberta revelou um rosto encapuzado, os olhos brilhando com um fogo devastador. Um fragmento do papel queimado cintilava nas mãos trêmulas da figura. Apenas uma palavra legível, o nome do próximo alvo, marcado para cair. E ali, no silêncio mortífero da noite, o sheik bilionário compreendeu que a verdadeira batalha fora apenas anunciada e que o traidor, mais perto do que podia imaginar, já traçava seu próximo ataque. O silêncio no amplo salão ganhou contornos palpáveis, quase sufocantes. O relógio antigo marcava os segundos com uma precisão brutal, enquanto o perfume de incenso e âmbar misturava-se ao ar denso da noite. Amir al-Hadi permanecia imóvel, mas seu interior corria como um rio caudaloso, repleto de dúvidas, medos e uma chama tênue que se recusava a apagar. Ao seu lado, ela, a jovem misteriosa que se tornara a mais inesperada âncora em sua tempestade, segurava sua mão com firmeza, como se aquele gesto pudesse deter a queda daquele império construído sobre areias escaldantes e segredos profundos. Por um instante, os olhos de Amir perderam-se no vazio, nas sombras das tapeçarias que contavam antigas histórias de poder e conquistas. E foi nesse olhar distanciado que ele percebeu o peso da traição iminente, daquela conspiração que crescia invisível, silenciosa como um veneno prestes a envenenar tudo. Sua voz, quando finalmente saiu, estava seca, como se arranhasse a garganta que rareava sob o fardo do comando absoluto. Me diga tudo, sem esconderijos. Ela respirou fundo, lutando contra o tremor que atravessava seu corpo. O olhar, antes carregado de medo,
agora continha a força da vontade que emergia do fundo do abismo. Fui obrigada, começou, a voz quase falhando, a ajudar aqueles que desejam ver seu império desmoronar. A verdade é que o traidor está entre seus mais próximos, talvez até em sua própria família. O coração de Amir pulsou forte, como um tambor de guerra que anunciava batalhas inevitáveis. Ele fechou os punhos, o tecido da túnica sendo comprimido pela força inesperada que emergia do caos interno. Sua mente, afiada como uma lâmina, buscava ordenar os fragmentos de suspeitas e mentiras que se entrelaçavam. Mas havia agora uma nova sensação que o desconcertava mais que qualquer ameaça visível: a vulnerabilidade de precisar confiar. Ela continuou, sua voz alternando entre hesitação e firmeza. Não pude contar antes. O medo me consumia, não apenas pelo império que você lidera, mas pelo que poderia me acontecer. Perdi pessoas importantes por me conectar a essas sombras. E sei que também posso ser um peso, talvez até um risco para você. Amir é um passo à frente, seus olhos cintilando com um misto de determinação e uma estranha ternura. O peso não nos derruba se estivermos juntos, mas a verdade deve brilhar, mesmo que seja um fogo que nos queime. Foi quando a porta se abriu abruptamente, e sob a luz dourada que vazava do corredor, surgiu uma mulher alto astral, trajando seda negra com bordados prateados que reluziam à luz. Seu olhar era cortante, quase gélido, um contraste vivo com o calor pesado do salão. Sem precisar dizer uma palavra, sua presença anunciava consequências graves. Majestade, a voz firme quebrou o silêncio. Nossas investigações confirmam que o traidor está mais próximo do que imaginávamos. Um parente, talvez um dos conselheiros mais influentes no palácio. O golpe foi como uma lâmina de aço fria no coração de Amir. Ele sentiu novamente aquela fissura que teimava em abrir sua armadura de poder e orgulho. E apesar da tempestade que se anunciava, seus olhos se voltaram para ela, compartilhando um silêncio carregado de promessas não ditas. Você sabe no que está se metendo, murmurou, a voz rouca. Ela assentiu, os olhos brilhando em meio às sombras. Sim, mas também sei que minha lealdade agora é sua, e apenas sua. Nesse instante, um mensageiro entrou correndo, ofegante, segurando um embrulho delicado envolto em veludo escarlate. Amir tomou o pacote com mãos firmes, mas o coração disparado. Ao desdobrar o tecido, o brilho metálico de um anel antigo chamou sua atenção. O símbolo dos Al-Had, uma promessa e uma ameaça. Um recado direto. A guerra havia passado da ameaça às ações. Ela observava, cada músculo do corpo tenso, quando Amir ergueu o olhar, encontrando a sua face. Eles vão atrás de você, sussurrou, carregando em cada sílaba o peso do destino. Ele sentiu uma chama viva crescer dentro dele, uma determinação que queimava mais forte que o medo. Então lutaremos juntos. Nada, nem ninguém, destruirá o que criamos. Nem o seu medo, nem a traição. Nem mesmo o seu permitirei que isso aconteça. O vento que entrou pelas janelas abertas agitava as cortinas pesadas de brocado, espalhando pequenos grãos de areia trazidos das dunas distantes. Era como se o próprio deserto sussurrasse avisos antigos sobre o preço do poder e do amor. Aquele silêncio tenso foi cortado por um som súbito. O anel caiu no chão de mármore, rolando até parar sob a luz trêmula das velas.
Amir se abaixou rápido, mãos firmes agarrando o símbolo da família. Mas houve um movimento rápido nas sombras. Uma figura encapuzada desapareceu num piscar de olhos, levando com si o que restava de uma carta queimada. Um fragmento de papel tremeluziu nas mãos da silhueta. Um nome ali, Scarlatti, marcado pela traição. Amir ergueu o rosto, a respiração pesada, os olhos faiscando com uma mistura de fúria e medo. Eles estão dentro de casa, murmurou, a voz ameaçando quebrar. Ela, firme ao seu lado, apertou sua mão como se pudesse dar força além do físico. Não permitiremos que destruam você, ou a mim. Naquele instante, enquanto as sombras brincavam com as luzes do palácio e o vento trazia a promessa amarga de batalhas, uma certeza, implacável, invadiu o coração do sheik bilionário. A verdadeira guerra estava apenas começando. E o traidor, mais perigoso que qualquer inimigo externo, já respirava entre eles, pronto para atacar. O silêncio no salão foi rompido apenas pelo som do anel deslizando pelo mármore, ecoando como uma sentença. Amir se abaixou lentamente, o olhar firme, mas a respiração pesada denunciava a tempestade que fervilhava em seu peito. O relicário de sua linhagem estava ali, entre seus dedos, e com ele as decisões cruéis que precisaria tomar. A figura encapuzada que desaparecera nas sombras agora se tornava um espectro real, o arauto silencioso de um perigo crescente. Ele ergueu o olhar, encontrando os olhos da jovem que o acompanhava. O brilho antes trêmulo agora era fogo, uma força que desafiava não só o medo, mas o próprio destino. Eles estão mais perto do que parecíamos temer, ela sussurrou, a voz embargada pela urgência. Amir sentiu a rigidez de seus ombros ceder, substituída por uma determinação cortante. Se é uma guerra que querem, terão-a, declarou com voz firme, percorrendo o salão em passos medidos, o capim queimado de âmbar e incenso envolvendo o ar opressivo. Mas que fique claro, não serei um espectador do desmoronar do que construí, nem permitirei que destruam o que habita em mim. Enquanto ele falava, a atmosfera do palácio parecia pesar ainda mais. O ar denso quase vibrava com a tensão das intrigas, os sussurros silenciados, as apostas invisíveis nas sombras. A jovem, com suas mãos finas, apertou a dele com força, como se naquele toque pudesse transmitir mais do que palavras. Você não está sozinho, declarou ela, olhando para seu rosto, onde o guerreiro poderoso encontrava pela primeira vez a vulnerabilidade da incerteza. Uma brisa súbita varreu o salão, agitando as cortinas pesadas de brocado e espalhando grãos minúsculos de areia das dunas distantes pelas pedras reluzentes. Era o fôlego do deserto entrando nas entranhas do palácio, lembrando ambos do risco e da urgência do momento. Amir sentiu o coração acelerar, ciente de que o inimigo não estaria apenas nas forças externas, mas dentro dos muros dourados, onde até mesmo os mais próximos podiam ser sombras traiçoeiras. Ele voltou-se para a jovem, a expressão transformada pela mistura de um pacto silencioso. Não era mais apenas o império que ele devia proteger, mas aquela luz frágil que desafiava sua monotonia de poder e solidão. Conte-me tudo, exigiu ele, com um fio de voz que varava a distância entre o medo e a confiança. Cada pedacinho dessa teia de mentiras e traições que nos cerca. Ela respirou fundo, como se removesse um peso milenar do peito, e começou a revelar nomes, rostos e acontecimentos que desenhavam um mapa sombrio de ambições e enganos. O assentir firme de Amir nos momentos certos dava a ela força. Era como se, ao se abrir,
ambos construíssem uma fortaleza invisível contra as tempestades que se anunciavam. Mas quando a última palavra foi dita, o silêncio caiu como cortina pesada, trazendo o peso de uma verdade aterradora. O traidor era alguém que caminhava lado a lado com ele, oculto sob a máscara da lealdade insuspeita. A ideia corroía suas certezas e despertava um inferno de desconfianças. De repente, o toque sutil de um bilhete, deslizando suavemente em sua mão, fez Amir virar-se bruscamente. Um dos conselheiros despontava na entrada do salão, rosto fechado, mas os olhos carregados do medo que a corte raramente admitia. Amir desdobrou o papel, e seus olhos imediatamente focaram no nome ali escrito, em tinta borrada, mas legível. Um nome guardado junto à sua própria história, um irmão de sangue. O choque percorreu seu corpo com a força de um vendaval. A traição não vinha de estranhos, mas da própria família. Aquele sangue que deveria ser sua proteção e apoio. Ele encarou a jovem, seu rosto marcado por uma mistura agonizante de raiva contida e profundidade. Você nunca me falou disso. Por quê? Ela desviou o olhar, o peso da culpa a consumindo. Porque não sabia se podia confiar, e porque temia que, se soubesse, seu coração se quebraria em 1000 pedaços, assim como o meu. Uma gota de silêncio caiu, carregando ecos de promessas quebradas e sonhos quase mortos. Amir deu um passo à frente, tirando suavemente o lenço que escondia os cabelos da jovem, seus dedos tremendo ao pousar naquela pele macia, tão perto, mas ainda cercada de distância invisível. Você sabe que não posso simplesmente expulsá-lo, murmurou Amir, baixando a voz até quase um sussurro. É sangue, ainda que manchado de traição. Ela sorriu com tristeza, os olhos marejados refletindo um brilho de desafio. Então lutaremos contra ele, juntos. O som distante de tambores ressoava na noite, como se carregasse o prenúncio da tempestade a caminho. Amir sentiu o peso da batalha iminente, onde a linha entre aliados e inimigos seria traçada com sangue e segredos. Seus olhares se entrelaçaram no meio daquele salão adornado por ouro e sombras. Um pacto. Silencioso, fortalecido pela urgência e pelo amor, que germinava entre suas feridas abertas. E enquanto as muralhas do palácio pareciam tremer sob o peso das intrigas, foi quando a enorme porta do salão se abriu com estrondo, revelando uma figura inesperada, envolta em trajes finos, mas com os olhos ardendo numa intensidade que cortava a alma. Ela segurava um papel nas mãos, uma carta intacta, marcada com o selo de uma força que nenhum deles havia previsto. As palavras que leu, em voz alta e fria, congelaram o ar ao redor. Esta é a derradeira prova, a próxima verdade que definirá não só a sobrevivência do Império, mas a própria alma de seu senhor. O olhar de Amir se fechou, o peito apertado. Ele sabia, com uma certeza cruel, que dali em diante nada seria como antes. O jogo havia sido lançado, e no meio das tempestades, uma chama escapava de seu peito, um amor perigoso, uma esperança quase proibida, e a convicção de que lutaria até o último suspiro para proteger ambos. Mas a pergunta que queimava agora nos seus pensamentos e sombria seu futuro era singela e mortal. Quem, em meio às sombras, seria a próxima peça a cair?
O silêncio persistia no salão, denso como o ar carregado que antecede uma tempestade no deserto. Amir al-Hadi segurava o anel das al-Hadi, a joia ancestral que brilhava sob a luz trêmula das velas, refletindo não a glória, mas o peso que carregava. Seus dedos apertavam a relíquia como se pudessem extrair dela alguma resposta ou proteção contra a traição que se alastrava em seu império. Ao seu lado, ela não recuava. A jovem que uma vez parecia apenas um estranho trêmulo ao seu lado, agora se apresentava como a única aliada real em meio aos muros de intrigas. Seus olhos, que antes raro encontravam coragem, agora ardiam com uma chama resoluta. A tensão entre eles era palpável, como se o silêncio fosse um fio prestes a romper. Eles estão mais perto do que imaginávamos, murmurou ela, a voz carregada de medo e determinação entrelaçados. Amir não respondeu. Seu olhar percorreu as tapeçarias douradas que contavam histórias de ancestrais, de glórias e traições remotas, e compreendeu que aquela batalha era mais antiga do que qualquer um ali poderia imaginar. Mas desta vez, a guerra era íntima, pessoal, interna. Ele virou-se para a jovem, a face ainda macia, porém firme, e disse com uma voz baixa, quase um sussurro: "A única coisa que sei é que não vou permitir que destruam meu império, nem aquilo que comecei a sentir por você." Ela apertou sua mão com força, um gesto simples, mas repleto de promessas. "E nem eu deixarei", respondeu, suas palavras firmes desafiando o peso do destino que os envolvia. O silêncio foi quebrado pelo som sutil da porta que se abriu, revelando uma figura imponente. Era a conselheira real, envolta em um manto negro bordado, com olhos que pareciam perfurar o próprio tempo. Seus passos ecoaram nas paredes de mármore, cada movimento carregado de autoridade e urgência. "Majestade, novas evidências confirmam que o traidor está mais próximo do que esperávamos", declarou com firmeza, sua voz não deixando margem para dúvidas. "Alguém dentro de sua família e círculo de confiança trama contra você. Essa conspiração pode desmoronar seu império a qualquer momento." O peito de Amir apertou-se dolorosamente. Aquela revelação não era apenas uma ameaça exterior, era uma lâmina afiada em seu coração. Ele sentiu a fragilidade da sua fortaleza de poder diante daquela traição invisível. Ela olhou para ele com uma mistura de medo real e uma determinação que parecia mais forte que o próprio deserto. "Como vamos vencer se o inimigo está em nossas próprias sombras?" "Juntos", afirmou Amir, passando o braço ao redor da cintura dela, um gesto protetor que destoava do homem frio e calculista que todos conheciam. "Esse segredo pode nos destruir ou nos fortalecer. Depende do que decidirmos a partir de agora." A jovem respirou fundo, buscando forças nas palavras dele. Lá fora, o vento agitava as cortinas pesadas do palácio, espalhando grãos de areia que pareciam sussurrar presságios obscuros. De repente, um som abafado, quase despercebido, quebrou a tensão do salão. Amir virou-se bruscamente para o canto onde uma sombra escapava rapidamente, carregando um pedaço queimado de papel, um fragmento do segredo enterrado que poderia decifrar a identidade do traidor. Seus olhos se encontraram por um instante com os dela, que não desviou o olhar. Sabia que aquele seria o momento decisivo. "Precisamos agir antes que seja tarde demais", disse Amir, a voz firme como aço, embora a inquietação brilhasse em seu olhar. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça, consciente de que a partir dali não existiria mais uma vida antiga. Apenas guerras,
perdas e talvez um amor que desafiava todas as leis do poder e da traição. O palácio parecia respirar com eles. Os ecos de passos, o farfalhar dos brocados e o perfume acre de incenso combinavam-se para criar uma atmosfera quase irreal, como se aquele lugar fosse um viveiro de sombras prontas a atacar. Amir se afastou lentamente, os olhos fixos no vazio, enquanto a realidade batia com força. A guerra pelo trono não se dava apenas contra inimigos externos, mas contra fantasmas que se ocultavam junto ao seu sangue. Ela, ao sentir a distância dele, estendeu a mão e tocou seu braço. Incentivadora, a voz dela soou como um fio de esperança em meio ao caos. Não importa o que aconteça, não vamos nos perder em meio a essa tempestade. Ele voltou-se para ela, um sorriso breve, quase desconhecido, iluminou sua expressão. As juramentos silentes que trocaram criaram uma fortaleza invisível, onde as palavras eram desnecessárias. Enquanto a noite se aprofundava, estrelas tímidas brilhavam sobre o deserto que abraçava o palácio, como testemunhas mudas de uma aliança que nascia entre o fio tênue do perigo e a força do amor. Mas as maquinações não dormiam. Nas profundezas do palácio, uma figura oculta rasgava cuidadosamente um novo documento. As letras impressas vibravam sob a luz mortiça da vela. Era um nome, o próximo alvo da traição que corria nas veias do império. E naquela mesma hora, como silêncio carregado de promessas e ameaças, Amir sentiu o peso da intuição se tornar confirmação. A sombra do traidor estava mais próxima do que jamais imaginara, preparando-se para dar o golpe final. O silêncio do palácio foi então quebrado por um suspiro abafado, quase perdido, um aviso silencioso de que a verdadeira guerra havia começado. A luz pálida da madrugada invadia lentamente os salões do palácio, tingindo de dourado suave as tapeçarias e os mármores frios que haviam testemunhado tantos momentos daquela intrincada história. Amir al-Hadi permaneceu em pé, próximo à janela, observando os primeiros raios que beijavam as dunas do emirado, como se aquele nascer de sol carregasse consigo uma promessa de recomeço e paz. Ao seu lado, ela se mantinha firme, o semblante agora sereno, os olhos já livres do medo que os acompanhara por tanto tempo. O peso dos segredos, das traições e das sombras que ameaçaram engolir seus mundos havia finalmente sido confrontado e dissipado. Não mais aprisionados pela dúvida, seus corações encontravam um rumo claro, uma conexão impossível de negar. Nas últimas horas, a verdade rompera as barreiras de silêncio e desconfiança. O traidor oculto entre os familiares. Uma figura tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. Havia sido desmascarado com revelações firmes e provas irrefutáveis. Amir, com a força incansável que guiava seu império, tomou as rédeas do destino, enfrentando não apenas os inimigos externos, mas aqueles que traíam desde dentro. A justiça que impôs não fora apenas um ato de poder, mas um gesto de redenção que ecoaria em toda a sua corte. A jovem, antes temerosa e resignada, encontrou no sheik bilionário não só um protetor, mas um parceiro de alma. Juntos desbravaram o labirinto das complicações que ameaçavam separá-los, restaurando a confiança e construindo um laço embebido na sinceridade e no amor conquistado entre as tempestades. Enquanto as primeiras serviçais começavam a preparar o salão para o dia que viria,
Amir aproximou-se com suavidade irresistível. Suas mãos, firmes e ao mesmo tempo delicadas, buscaram as dela, e naquele toque repousava a promessa de proteção e cumplicidade definitiva. Estamos aqui, disse ele, a voz baixa, mas carregada de um calor que transbordava a todas as muralhas douradas que cercavam sua existência. Ela sorriu, um sorriso genuíno, iluminado por uma paz que só o amor verdadeiro é capaz de proporcionar. E é aqui que queremos permanecer, juntos, sem mais sombras, sem medos escondidos. O sol nascente brilhava através das amplas janelas, projetando padrões dourados que dançavam sobre seus rostos e sobre o tapete persa estendido sob seus pés. A atmosfera era leve, como uma brisa morna quebrando a rigidez de tantas noites tormentosas. Nos salões e corredores, a notícia da justa derrota do traidor espalhou-se rapidamente, dissolvendo antigas incertezas e reatando laços partidos. A corte, antes dividida, agora vibrava em uníssono, celebrando não apenas a continuidade do Império Alhad, mas a união renovada de seus líderes. Amir ouviu os murmúrios de respeito e admiração, mas seu foco permanecia naquele momento sagrado com ela. Aquele instante em que a opulência e o poder não importavam mais, pois o que realmente sustentava seu império era o amor que florescia entre aqueles dois corações entrelaçados. O tempo parecia desacelerar. Ele tomou seu rosto entre as mãos, os olhos brilhando com uma ternura que rompiam o gelo que tanto o protegia. Eu não sou mais o homem que teme a vulnerabilidade, confessou ele, a voz um sussurro que parecia carregar todo o peso da transformação. E você, que aprendeu a confiar, será minha força. Lá fora, as palmeiras balançavam suavemente ao vento, enquanto um pássaro solitário erguia seu canto, a melodia pontuando a serenidade restaurada. Aquela era a trilha sonora de um novo capítulo, uma vida que se escrevia a partir das cinzas da desconfiança. Ela descansou a cabeça no peito dele, sentindo ali o ritmo firme da sinceridade. Era mais do que um refúgio, era um lar. As paredes que antes separavam os mundos de Amir e dela agora se dissolviam, substituídas por pontes de diálogo, perdão e esperança. A corte inteira refletia aquele clima, e até mesmo o irmão traidor, na sua queda, servira para fortalecer o legado dos verdadeiros herdeiros do império. As alianças de poder foram renovadas com firma e clareza, e o Império Alhad entrava numa era de prosperidade moldada pela justiça e pelo equilíbrio que só o verdadeiro amor é capaz de proporcionar aos que a ele se entregam. No crepúsculo daquele dia, Amir e a jovem heroína caminharam pelos jardins do palácio, florescendo sob o sol que agora aquecia com uma suavidade diferente. Suas mãos entrelaçadas refletiam a certeza de que os caminhos tortuosos haviam sido vencidos, e que ali, sob aquele céu vasto e silencioso, nascia uma família. O riso leve dela preenchia o ar, misturado ao som distante da fonte que jorrava água cristalina. Símbolo perfeito da renovação que se tornara a marca daquele amor. O passado árido e as noites de medo ficaram para trás, soterrados pelas areias do tempo e pela coragem dos corações que escolheram amar, confiar e lutar juntos. O sheik bilionário finalmente se permitia sorrir plenamente, livre das correntes que um dia o prenderam. A transformação não era apenas dele, mas deles. Um recomeço esculpido na força do perdão e na ternura da entrega. Enquanto a brisa carregava os aromas das flores raras e do oude que sempre embebia aquele palácio, Amir sussurrou, com a convicção do amor que não se abala: este não é o fim, mas o início de tudo o que sempre sonhamos.
E assim, envoltos na luz dourada que banhava o emirado, os dois caminharam lado a lado, prontos para escrever seu futuro, onde o poder e o amor se entrelaçavam em uma dança eterna de confiança, coragem e felicidade. O império continuava, mais forte, mais justo, mais humano. E o coração do sheik bilionário jamais mais seria o mesmo, pois nele ardia agora a chama ardente do amor infinito, capaz de vencer qualquer sombra e erguer os mais altos palácios da esperança.